Boa tarde a todo mundo novamente, né? A aula sendo gravada aqui para auxiliar os alunos que não estão presentes e também ao pessoal que está aqui e queira rever alguma coisa mais para frente, também aproveitando quem está presente para tirar algumas dúvidas, principalmente em questão avaliação, que vai ser a segunda parte aqui da nossa conversa. A primeira parte, na verdade, a gente ficou pendente de conversar um pouco, né, sobre o texto constitucional do artigo que vai até o artigo 6º, até o 17º, que são os capítulos dentro da Constituição que tratam sobre algumas questões relacionadas à questão social do direito, né, dentro do texto constitucional, a questão da naturalidade, a questão dos direitos políticos e dos partidos políticos. Então, né, como vocês já sabem, para pegar cada vez o texto constitucional atualizado, vai ali no Google, digita Constituição, Planalto, vocês vão achar o que tem de mais atualizado. E aquele material que ainda está ali, que eu já deixei para vocês ali na aula do dia 4, também pode ser utilizado, porque do dia 4 para agora não teve nenhuma emenda constitucional, então, que eu saiba, né? Então não teve nenhuma alteração no texto constitucional. Tá? E eu sempre vou verificando isso e vou atualizando o material para vocês. Desculpa, pessoal. Desculpa. Bom, vamos lá. Falando muito, né, entra ar. A partir dali, então, a gente abre o texto constitucional aqui e a gente foi vendo, foi conversando e vocês foram lendo, principalmente o título 1, né, que tratava sobre os princípios fundamentais da República, né? Então ele fala lá no artigo 1º que o Brasil se constitui como uma república federativa, ele faz a classificação de quais são os poderes no artigo 2, no artigo 3 ele fala quais são os objetivos fundamentais da República do Brasil, no artigo 4 ele fala como que a nossa república, né, se relaciona a nível internacional, quais são os princípios que a gente adota a nível internacional. Aí no título 2 a gente vai em relação aos direitos e garantias fundamentais, né? Então a gente tem dentro do primeiro capítulo, que é aquele artigo mais extenso, o artigo 5º, que trata sobre direitos e deveres individuais e coletivos. E aí a gente leu isso aqui, a gente foi conversando, metade eu conversei na aula, a outra metade eu fiz uma gravação de todos esses incisos, que nada mais é do que a obrigatoriedade de que vocês leiam isso ao longo da vida de vocês, né, pela importância que isso tem, de estar ciente de algumas coisas, como funcionam. Lembrando que a gente falou de algumas regras, né, por exemplo, quando o texto constitucional fala que lei determinará tal fato, possivelmente uma lei complementar vai complementar, né, vai complementar o que está se falando ali, uma lei ordinária também, dependendo dos casos, e outras questões que podem estar envolvidas ali. E aí, o que ficou para a gente conversar mais um pouco, vem em relação ao artigo 6º, né, artigo 6º não, desculpa, o capítulo 2, que trata sobre direitos sociais, a partir do artigo 6º. Alguém lê o artigo 6º para mim, faz favor? Em voz alta aí, me ajudem, enquanto eu vou dar mais uma tossida aqui. Quem está com áudio aí? Vamos lá, gente. Sheila, Adriele, Daniele. Posso ler? É o artigo 6? Isso. Peraí, deixa eu achar aqui. Tá aqui na tela, tá aparecendo, Yuri? Não tá aparecendo nada pra mim. Eu não tô apresentando, então, peraí. Aí, agora tá aparecendo. Vai lá. Dos direitos sociais, capítulo 2. Artigo 6. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Ótimo, então a gente deixa claro que em relação à social, né, a busca pela o que a sociedade entende como direitos prioritários, direitos sociais, o nosso modelo
de nação, de país, de Estado democrático, ele vai ter como base a busca pela educação, pela saúde, pela alimentação, pelo trabalho, pela moradia. O transporte é uma redação nova de 2015, né, através de uma emenda constitucional. Ah, como que o professor sabe disso? Aqui está dito que teve uma redação em 2015. Se vocês colocarem aqui, clicarem para abrir, né, num novo link, vocês vão ver que essa emenda justamente alterava o artigo 6º, incluindo a questão do transporte, tá? Então, isso tudo é só vocês acessarem ali que vocês vão entender melhor isso. E aí ele vem dessa forma, aí alguém pode dizer assim, ah, professor, mas isso aí não é cumprido à risca, né? Não é cumprido à risca, a gente tem inúmeras dificuldades, a gente já sabe disso, mas a gente tem sim uma educação pública, por exemplo, uma saúde pública, né? A busca pela alimentação de todos, de uma certa forma, né? Cada vez, ou em determinados momentos isso se prejudica, mas tem essa questão também do trabalho, da moradia, do transporte, do lazer, da segurança, a previdência social, né? Que apesar das queixas e da diminuição dela, né, ao longo do tempo, ela ainda existe. A proteção à maternidade e à infância também, e a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Então, esse é o modelo de direito social que a gente prega nesse documento, tá? A partir daí, vocês veem que o modelo da época de 1988, pós-regime militar e tudo mais, as questões que se evidenciavam dentro do que são direitos sociais estão muito relacionadas ao trabalho, né? Então, já no artigo 7º, isso é enfatizado através de alguns direitos, até que a população entenda melhor isso e usufrua disso de certa forma. Então, a gente tem lá no artigo 7º que os trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, vão ter uma relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, tá? Ó, nos termos de lei complementar, novamente vai vir uma lei que vai dizer isso. E a gente sabe que isso existe, a gente, quem aí já trabalha, já trabalhou, vai trabalhar, sabe que dentro da iniciativa privada, a pessoa para te demitir, quando ela te demite, ela tem que pagar uma multa por essa demissão, né, um valor percentual referente ao teu saldo lá do fundo de garantia, e isso é uma forma de proteção do empregado também, porque com essa multa, pelo menos se pensava na época, né, que isso protegeria os empregos, e hoje há um debate sobre isso, se isso realmente protege, se isso encarece o custo do empresário, né, são várias as questões que estão relacionadas aí. Juntamente com isso, o seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário, e aí sempre tem essa questão também, né, quando a pessoa é demitida, então além da multa que cabe ao empregador, ao desempregado ele é assistido com o seguro-desemprego, que a regra mudou bastante, né? Hoje ela é proporcional ao tempo de meses que tu ficou trabalhando, dentro do período de um ano, tem algumas regrinhas ali para você adquirir esse seguro-desemprego. E o fundo de garantia por tempo de serviço também, vocês sabem, a empresa recolhe, né, junto com, em relação ao salário lá, tem um valor lá de contribuição, 8%, salvo engano, né? Desse valor de salário de vocês é recolhido para o fundo de garantia por tempo de serviço. Então, também é necessário que os empregados sempre olhem dentro do site da Caixa Econômica, dá para olhar isso, para ver se o seu fundo de garantia está sendo recolhido pela empresa, e cabe à empresa fazer esse recolhimento, né? E isso também vem no sentido de dar uma garantia ao empregado. Tanto é que quando ele é demitido sem justa causa, ele pode sacar esse dinheiro do fundo justamente como uma proteção, né, para quem está passando por um período de desemprego. O modelo foi pensado para isso, tá? Mas a gente sabe que tem muita adaptação, mas aí são questões individuais, né? A pessoa pede a conta porque quer o dinheiro do fundo, a pessoa negocia para ser demitida. São essas questões que a gente ouve que não podem estar relacionadas aqui diretamente, porque não foi nesse sentido que a lei foi pensada, tá? Tanto é que a gente tem atualizações, espera que tenha melhorias também e tudo mais, e acredito que isso possa estar acontecendo ao mesmo tempo que algumas regras trabalhistas, que a gente vai ver mais para frente, acabaram não surtindo o efeito esperado, principalmente de quem propôs, né, algumas alterações que a gente teve na legislação trabalhista. Então, existem outras, né, pessoal? Eu não vou ler tudo aqui, a ideia é que vocês leiam, tá? Mas tem o salário mínimo também, a ideia de um salário mínimo fixado em lei também vem nesse sentido, né? Claro, se você for ler o inciso aqui, inciso 4º,
um salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família com a moradia, com a alimentação, com a educação, com a saúde, com o lazer, com o vestuário, com a higiene, com o transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Veja, aqui diz que o salário mínimo vai abranger tudo isso, tá? E aí, quem tiver um interesse um dia de se aprofundar mais nisso, existem pesquisas que justamente fazem esse levantamento para ver basicamente quanto que deveria ser esse salário mínimo para atender todos esses requisitos, né, esse rol aqui do inciso 4º, tá? E aí eu lembro, a última vez que eu olhei, estava ali na faixa de R$ 4.500. Não sei quanto estaria hoje, a gente pode até dar uma pesquisada depois. Mas vocês sabem que o salário mínimo está na faixa de R$ 1.000, né? Até nem sei quanto que está hoje. Vamos ver aqui. Se alguém souber, já fala aí. R$ 1.100, né? Então, o salário mínimo está na faixa de R$ 1.100. E aí, pelo texto constitucional, ele deveria abranger todas as questões básicas, né? De acordo com o que a pessoa precisa como direito social e de conviver e sobreviver, né? Professor, Oi. enquanto ao aumento de salário, como é que funciona, tipo, para aumentar de um ano para o outro? Porque todo ano aumenta, né? Se for o salário mínimo, Cristóvão, ele normalmente é relacionado a alguns indicadores, tá? Tem uma alteração ali, eu até vou anotar aqui para a gente pesquisar e eu trazer essa informação mais correta para vocês, tá? Mas ele normalmente ele é relacionado à inflação, né? Porque daí tem um índice de inflação, ou seja, aquela perda de poder monetário, ou alguns ajustes. Eu não lembro como é que foi feito esse ano, tá? Eu lembro que provavelmente não iriam seguir a regra, para que não desse um aumento real muito grande, porque não é só aumentar o salário, tá? Aqui que às vezes esse debate às vezes foge um pouco da realidade, porque, por exemplo, é 1.000, se colocasse 3.000, as pessoas não iriam tá passando por necessidade, né? É que essa conta não é tão simples de ser feita, primeiro que não existe recurso para isso, tá? Não estou defendendo que o salário seja justo, tá? Existem questões inflacionárias que você não pode liberar muita moeda também na economia, porque isso vai acabar aumentando o preço das coisas, tá? Então, são várias as questões que fazem com que isso não aconteça. Agora, outras coisas incidem sobre outros reajustes, tá? Por exemplo, o do alimento, ele é muito relacionado à questão do custo de produção, né? A oferta do produto do alimento. Então, faz com que aumente o preço quando a demanda normalmente diminui, uma safra que teve problema e tudo mais, tem uma demanda menor, a procura é a mesma ou aumenta, o preço do alimento dispara, né? A mesma coisa com aluguel. Então, cada aumento ou baixa de valores, ele é relacionado a essas questões, a esses indicadores, tá? Tem um que vocês devem ouvir muito, que é o IPCA, né? O IPCA deu tanto, né? A cesta de produtos do IPCA. Esse índice de preços ao consumidor amplo é justamente um dos índices que faz o levantamento de uma cesta de produtos para ver se há inflação, né? Para ver se os preços estão subindo, produtos que são os mesmos, os preços estão subindo. Então, há uma inflação de 10%, então significa que um tomate que era, sei lá, R$ 5 o quilo, ele passou para R$ 5,50 o quilo no outro mês, por exemplo, né? Então, teve um aumento de 10% no preço do tomate. Então, por essa lógica bem simples, né? Lá no final do ano, as pessoas ali dentro do Ministério da Economia, junto com pesquisa, com conselhos e tudo mais, vão chegar num acordo de fazer esse aumento do salário mínimo também. Fazendo uma analogia com essa ideia do tomate, seria a mesma coisa que dizer, o tomate aumentou 10%, então a gente vai aumentar o salário mínimo em 10%, tá? Claro que não é tão simples assim, porque existem milhões de fatores envolvidos. A gente tem a questão política, a questão econômica, a questão social, a gente tem a questão do orçamento público, né, que tem que fechar a conta, então você não pode ter um gasto maior do que a receita. Então, são várias as questões que estão envolvidas aí na hora de fazer esse controle, tá? Mas, basicamente, tem essa ideia. E o aumento salarial nas empresas também segue uma lógica, óbvio, né? Você tem que estar com uma lucratividade boa para poder oferecer, tem a questão da lei da oferta e procura também, pelo profissional que você precisa. Existem várias questões que estão envolvidas na questão salarial aí, ou na questão do ajuste de renda, né?
O que mais aqui, né? Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Isso aqui a gente tem visto, vocês já devem ter acompanhado, né? São várias as classes, né? Que possuem piso salarial, né? Tem uns que chamam de teto mínimo, né? O piso salarial para o professor, o piso salarial para o engenheiro, para o farmacêutico, para o médico, para o engenheiro, tá? Justamente no sentido de que um trabalho que tem uma complexidade maior tenha garantido um valor inicial válido, tá? Essa também, às vezes, é muito uma reclamação que as pessoas têm da área da administração, né? Porque a área da administração não possui aí um piso salarial. Então, quando a gente coloca áreas administrativas, normalmente já engloba pessoa que tem ensino médio, pessoa que tem ensino superior, pessoa que tem técnico, né? Então, tudo isso entra dentro desse rol de pisos, de salário relacionado com o trabalho, né? Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Acho que esse aqui é um exemplo que vocês podem trazer para o dia de hoje. O que é irredutibilidade do salário? Eu ganho, sei lá, 5 mil reais por mês na empresa que eu trabalho, tá? Então eu ganho esse salário 2, 3 anos. Aí no mês seguinte, meu chefe me chama, fala assim, olha, a situação está um pouco complicada, tu pode escolher, ou eu te demito, ou eu te pago 4.500 mês que vem, né? Então, o que acontece? Existe uma grande probabilidade de eu falar, não, tudo bem, né, o 4.500 para mim, eu dou um jeito, né? Então, essa irredutibilidade do salário, ela não é aceita, tá? Justamente para que não aconteçam problemas relacionados a isso. Mas, vocês podem ver que tem um salvo, né? Salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Aqui, justamente, o nosso modelo constitucional, ele vem muito de encontro com o empregado se organizando sindicalmente, né? Ele é um modelo de texto que, se vocês forem ler, ele traz muito isso no sentido de que o empregado ele vai se organizar coletivamente, né? E coletivamente ele vai conseguir decidir o que é melhor para ele. Então, justo aqui já vem esse ponto, ó, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. A gente passou por isso agora, porque tiveram algumas medidas de redução salarial com redução de jornada, que aí é uma outra questão. Tiveram áreas que justamente fizeram essa redução salarial para manter os empregos. A gente teve uma política governamental de auxiliar os empregadores com o pagamento da diferença salarial para o empregado. Então, nesses casos, quando há uma convenção ou um acordo coletivo, isso pode acontecer, tá? Com base no que está na Constituição. A garantia de um salário nunca inferior ao mínimo para os que percebam remuneração variável. Isso aqui também é bem questionável, né? Porque muitas áreas não obedecem a essa regra, então isso aqui é bem discutível, mas o que diz a lei é que mesmo que você tenha uma renda variável, você não pode receber menos que o salário mínimo. Eu mesmo já fui docente numa outra instituição, que era por hora aula, que, claro, normalmente eu ganhava mais, muito mais assim, porque eu tinha bastante aula, mas tinha meses que não tinha aula e o salário dava menos que o salário mínimo, tá? E aí sempre tinha uma alegação de que aquilo não era problema e tal, então depende muito disso, tá? 13º salário também está na Constituição, né, gente? Então, vocês sabem, né, com base na remuneração integral, a gente tem um 13º salário. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, né, reconhecendo que o trabalho diurno exige algumas outras características. Eu não sei se alguém já trabalhou em escala ou em trabalho diurno aqui, sabe o que eu estou falando. Você fica muito mais desgastado, é uma questão muito mais complexa. Então, isso também tem essa caracterização. A proteção do salário na forma da lei, né, constituindo crime sua retenção dolosa. Então, ao empregador ao empregador ou aos demais indivíduos, não ao sistema bancário também, né, reter o salário se classifica, se for classificado como dolo, né, como proposital, vira crime. Então, são várias as questões relacionadas a isso. A gente tem participação nos lucros, né, que dependendo da forma como isso é definido na lei, algumas empresas disponibilizam. O trabalho caracterizado como um trabalho de 8 horas, né, ou 44 horas semanais, as jornadas de 6 horas para os trabalhadores ininterruptos, o repouso semanal remunerado, né, que é aquela questão de uma vez, pelo menos uma vez por semana, a pessoa obrigatoriamente precisa descansar, e preferencialmente aos domingos, tá? Esse preferencialmente aos domingos vem numa caracterização social também, né, ou seja, a maioria das pessoas folgam no domingo, então preferencialmente a folga deve ser no domingo, para que haja esse consenso aí e tudo mais.
E outros, né? Férias remuneradas, pelo menos um terço a mais do que o salário normal. Isso aqui as pessoas fazem uma confusão danada, né? Elas acham que no mês das férias, elas recebem mais um salário e mais um pouco, tá? E não é isso. O que você recebe de férias, né? É um terço, ou seja, você pega o teu salário, divide por 3, é aquilo que você vai receber a mais, tá? O que muda é que no mês que você recebe, que você pega férias, você pode solicitar esse recebimento desse valor antes das férias. Então, como isso muitas vezes não bate com a data de férias, você recebe seu salário antecipado. Aí muita gente se perde, porque depois que volta, vai chegar no outro mês, o salário vai estar menor, porque já recebeu antecipado e não sabe, né? Aí fica aquela confusão. Mas é bem simples de entender que um terço a mais você recebe. Então, quem tem dessa dúvida é só fazer a conta aí, pega o seu salário bruto, divide por 3, é isso que você ganha de férias. Você não ganha um salário mais um terço, você ganha um terço. Teu salário normal, como se você estivesse trabalhando, mas você não está, né? Mais esse terço, mais uma terça parte, que seria, digamos, para você utilizar isso nas férias, né? Licença gestante, licença paternidade, proteção do mercado de trabalho na mulher, para a mulher, né? Um problema que a gente tem histórico, não é só no Brasil, essa questão do trabalho para a mulher. Aviso prévio quando você está a ser demitido, né? Sendo de no mínimo 30 dias. Então, você precisa ser comunicado com 30 dias de antecedência que você está sendo demitido. Ah, professor, mas me chamaram lá e demitido na sexta, na segunda-feira não era mais para voltar. Aí você precisa ver como é que foi feito o teu processo de demissão, porque muitas empresas fazem isso, mas elas pagam esses 30 dias, tá? Então, essa é a questão. Ela comunicou ali, ela só não quer que... Ela comunica que a partir da próxima semana você não precisa ir, mas você está no aviso prévio, você está dentro desses 30 dias, vai estar recebendo e não precisa mais retornar à empresa, tá? E outras questões, né? Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres, perigosas, aposentadoria, assistência gratuita aos filhos dependentes de nascimento até os 5 anos de idade em creche pré-escola, tá? Por mais que tenham dificuldade, essas coisas estão previstas e elas funcionam, tá? Precisam ser aperfeiçoadas, melhoradas, sim, mas a gente tem. E outras questões que vocês vão lendo e vão tendo esse entendimento. Ele fala bastante sobre a criação de sindicatos, a importância do coletivo, né? E outros pontos ali também. Eu vou pular para o capítulo 3, porque depois vocês façam a leitura e vocês vão entendendo isso da melhor forma. O capítulo 3, ele sai dessa abordagem dos direitos sociais e ele faz uma caracterização que é o quê? Falar sobre a nacionalidade, ou seja, a gente tem uma separação aqui entre dois tipos de brasileiros, digamos assim, os natos e os naturalizados. Então ele diz o que são brasileiro nato, né, o que são brasileiros natos, quem realmente nasceu no país, o que são eles, e tem esse informativo, quem são, e quem são os brasileiros naturalizados, tá? Então a gente também tem isso aqui. Eu lembro que na aula passada, acho que foi até o Ismael, né? Ele não está aí, eu acho, mas ele me perguntou se existia, até quando eu refiz a leitura, né? Que às vezes eu vou esquecendo também, ele me perguntou se existia diferença de tratamento entre brasileiros natos e naturalizados. E eu falei para ele que, obviamente, não, no sentido legal, né? E a pergunta dele foi no sentido de tratamento com a pessoa, né? Que isso era proibido, não deveria acontecer, mas a gente tem sim algumas diferenças no sentido que alguns cargos são privativos dos brasileiros natos, tá? Tanto é que a própria Constituição deixa isso aqui bem claro, ó. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Então, são alguns casos onde brasileiros natos, que são cargos de brasileiros natos apenas, naturalizados não podem concorrer, ou seja, um brasileiro naturalizado não pode ser presidente e vice-presidente da República, não pode ser presidente da Câmara dos Deputados, ele pode ser deputado federal, mas ele não pode ser presidente da Câmara dos Deputados, ele não pode ser presidente do Senado Federal, ele pode ser senador, mas ele não pode ser presidente do Senado Federal. Ministro do Supremo Tribunal Federal, ele também não pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal.
ele não pode ser do corpo da carreira diplomática e ele não pode ser oficial das Forças Armadas e nem ministro de Estado da Defesa. Então, veja, se ele não for brasileiro nato, ele não pode concorrer a esses cargos e não pode estar aqui nesses cargos, porque aqui se entende que esses cargos são privativos de brasileiros natos, tá? E aí a gente tem algumas outras regrinhas aqui, fala na relação com Portugal, com os países que possuem a mesma língua que nós. Então, isso aqui vocês podem ler, vocês vão entender melhor, que é bem, bem tranquilo, tá? Depois, pessoal, capítulo 4, para a gente quase ir encerrando, né? A gente tem o capítulo que trata sobre direitos políticos, né? Esse aqui é bem interessante. Por que é interessante? Porque aqui é uma das perguntas também que eu sempre falo para vocês, aquela ideia de como que a soberania popular ela é exercida, né? E a gente tem ali a forma direta, a forma indireta, e a gente fala que é através do voto, né? Através do voto, que seria uma forma representativa, a gente elege representantes, e a gente também tem, através da soberania popular, através desses 3 mecanismos, que são plebiscito, referendo e iniciativa popular, que eu já comentei com vocês também, que está lá, já está citado mais acima na Constituição também. Aí outras questões relacionadas a direitos políticos, né? Quem é obrigado a participar desse processo, quem não quem pode se alistar, quem não pode, tá? Tudo isso está caracterizado aqui. Quais são as idades mínimas para cada cargo no país? Eu não sei se todo mundo já estava ciente disso, mas, por exemplo, para ser presidente ou vice-presidente da República e senador, você precisa ter no mínimo 35 anos. Para ser governador, 30 anos. Deputado federal, estadual, vice-prefeito, 21 anos. E para ser vereador, você pode ser vereador com 18 anos. Então, tudo isso também está aqui caracterizado, tá? Quem não pode se eleger, né? Quem não pode se eleger e se alistar? Os inalistáveis, né? Ou seja, pessoas que não se caracterizam ali, e os analfabetos. Então, os analfabetos também não podem. Talvez vocês não lembrem, mas isso aqui foi uma polêmica. A última vez que eu vi essa polêmica, se tiveram outras, eu não lembro, foi no caso do Tiririca. O Tiririca fizeram lá toda uma questão de imprensa para fazer um levantamento, se ele sabia ler e escrever, né? Porque um analfabeto não poderia ser eleito, e ele se elegeu deputado, não lembro se era federal já na primeira vez ou foi estadual, eu acredito que já foi federal desde a primeira vez. E aí fizeram esse teste com ele para ver se ele sabia realmente ler e escrever, tá? E aí, por fim, né, gente, tem mais algumas caracterizações aqui. Por fim, a gente tem a questão dos partidos políticos, né? A gente tem uma ideia que não deixa de ser correta no sentido do que a gente passa, né, de problema com isso, mas a criação dos partidos políticos, ela não vem num sentido de pensar no algo negativo da coisa, né? A criação do partido político seria justamente a ideia de proposição de ideias concentradas em grupos, né, que soubessem conversar, que soubessem elaborar pautas, demandas da sociedade e criar forças através disso para representar a população, tá? Essa é a ideia de um partido político, ele ter uma estrutura, ter um sentido, ter um propósito, e não ser um balcão de negócios, né, e aí cada um interpretando aí consegue entender e relacionar com o dia a dia. Mas a Constituição traz claramente para que serve, né, quais são os objetivos de um partido e o que ele deve atender, né, quais são os preceitos seguintes que devem ser observados dentro de um partido político, e isso também está caracterizado dentro da Constituição, tá? Como eu já falei, né, gente, é leitura, né, vocês têm que fazer essa leitura, não tem outra forma, quem não lê não vai entender, não adianta fazer mnemônico, mapa astral, mapa mental, fazer tudo isso, é um texto de lei, e texto de lei, a primeira vez que a gente faz é ler, para tentar entender, ler de novo, e depois pesquisa vídeo na internet, e alguma coisa, tem bastante material sobre isso, e vai conseguir ter um entendimento melhor, tá bom? Alguma dúvida, gente? Tudo certo? Tudo certo, professor. O senhor vai explicar sobre a prova? Vou fazer agora. Uhum. Então tá, gente, deixei aqui já, né, dia 11, dia 18, dia 11 hoje, então agora eu vou explicar a variação, aí ela já está aberta, e vocês vão ter essa aula de hoje, e a aula que vem para estar elaborando
e o prazo final de entrega é a próxima aula, tá? Pô, professor, quase 2 dias de aula, sim, porque a avaliação é grande e vocês vão ter tempo suficiente para fazer isso na aula. Aí, na próxima aula, mesmo sendo dado prazo para vocês fazerem a entrega, eu já vou deixar alguns materiais sobre o nosso próximo tópico, que serão direitos humanos e os objetivos para o desenvolvimento sustentável, tá? Então, como a gente vai falar isso a partir da outra semana do dia 25, no dia 18, eu já deixo disponibilizado uns videozinhos lá que abordam, né, os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a gente vai fazer uma associação com direitos humanos, vendo toda a introdução da questão dos direitos humanos também, que é bem interessante. Os alunos normalmente gostam desses tópicos, né, porque abordam coisas sensíveis, né, em relação ao que a gente comenta, fala e faz, e eu acho que seriam bem interessantes. Até deixo uma sugestão para vocês, quem quiser. Tem uma série no Globoplay, mas ele também está no Spotify, tá? E ele é gratuito, essa do Spotify, porque é um podcast. É o Caso Evandro, tá? Ele até está bem famoso agora, é o caso das bruxas de Guarapuava, não sei se alguém já ouviu falar. Eu recomendo vocês escutarem o podcast antes de assistirem a série documental, tá? O podcast é bem legal, ele conta toda a história do caso, e ele envolve muitas questões éticas ali, muitas questões de direito, ele mexe com a nossa imaginação, no sentido da gente se posicionar, e depois ele vem e traz o caso totalmente inverso do que a gente imaginou. É muito legal, tá? Quem tiver a oportunidade, pessoal, não deixem de ver isso aqui, tá no Spotify, tá? Acho que todo mundo sabe o que é o Spotify, né? Baixa lá nos aplicativos e coloca o Caso Evandro, e aí vocês vão ver que o podcast não é pago, tá? Então o podcast, até para baixar os episódios, dá para baixar. E aí vocês vão ver que está tudo relacionado ali, porque envolve tortura, envolve um homicídio, envolve questões de religião, política, ética, ciência, administração pública, controle da mídia. Então é um caso bem legal. E para quem é aqui da região, né, Guaratuba é tão pertinho, é aqui do lado aqui da Bahia, acho que acaba até fazendo mais sentido, né? E perguntem para os pais de vocês, eu acho que os pais de vocês, a maioria vai lembrar desse caso, tá? É um caso que ficou bem famoso no Brasil. Bom, vamos para a avaliação, então. A avaliação é simples, né, pessoal? Quem abrir aqui a atividade já vai entender bem. O que eu quero de vocês? Como vocês são aí a minha turma... esse ano não, né? Porque esse ano estão muito quietos. Ano passado falavam mais. Mas ainda são aí a turma que eu gosto bastante de trabalhar. Eu pedi para vocês pensarem, vocês vão refletir sobre essas temáticas, tá? Que são de extrema importância. E vocês vão escrever 3 textos diferentes, com no mínimo 20 linhas cada um deles. Por que 20 linhas? Porque se eu não pedir linhas, né, eu não acho que é o caso de vocês, mas aí a pessoa escreve 2 linhas e acha que fez um texto. Então, esse mínimo 20 linhas é só para fazer um controle mínimo de qualidade, tá? Claro que quantidade de linhas não enseja em qualidade, mas você não consegue abordar todos esses temas em menos de 20 linhas, então, por isso eu deixei ali essa questão de vocês fazerem 20 linhas. Outra coisa que eu deixei bem claro, não vou considerar copia e cole da internet, tá? Vocês já estão cansados de saber disso. Se quiserem citar alguma fonte indiretamente, ou seja, segundo o material tal, esse tema funciona assim, assim, assim. Pode fazer, tem que citar, tem que referenciar, mas não vai contar como linha do texto, tá? 20 linhas é 20 linhas que foram escritas por vocês. Tranquilo? Dá para entender isso aqui, né? Para depois não pegar nada copiado da internet. Pessoal, dessa vez, como vocês já estão mais na metade do curso, se eu pegar alguma coisa de cópia da internet, eu não vou nem corrigir a questão, tá? É 0 e acabou. Para a gente não criar esse costume de ficar copiando as coisas da internet. O que vocês vão falar em cada questão, tá? Pensem que como se fosse uma redação do Enem, como se fosse uma entrevista, como se fosse algum material que vocês precisassem, recebessem uma demanda e precisassem falar sobre ele. Então, a questão vai ser o quê? Estado, democracia e poderes. Essa é a questão 1. Só. Vocês vão falar sobre Estado, democracia e poderes.
Eu deixei ali embaixo alguns guias que vocês podem estar utilizando caso vocês achem necessário, mas não é obrigatório, tá? Por exemplo, o que é um Estado democrático de direito, vocês podem estar falando. Quais são os poderes da República, né? Sítios na esfera federal, estadual, municipal. Tem gente que confunde isso ainda, né? Na hora lá das respostas das questões, confundem. Qual a importância da relação entre os poderes? A gente tem visto isso aí no dia a dia, né? Um conflito entre o executivo, com o judiciário, com o legislativo. O que é esse sistema de freios e contrapesos, que também é muito abordado. Diferencie Estado de governo. Cite outros modelos de Estado e formas de governo. Tem aí mais uma ideia do que fazer, vocês investigaram, cada colega aí viu de um país diferente como é que funcionavam os sistemas, e tem mais aqui uma coisa que vocês podem estar utilizando. E outras abordagens inerentes ao tema. Então, vai depender de vocês. O texto é de vocês, vocês têm 20 linhas para escrevê-lo, vocês vão falar sobre Estado, democracia e poderes, e cada um fala da forma que achar mais correta, mais coerente, de acordo com o que viu até aqui. Tranquilo? Dúvidas? Professor, quando o senhor fala assim se a gente pegar respostas na internet, será eliminada aquela linha, né? Mas tem umas perguntas que eu acho que é bem difícil a gente não buscar um lugar para saber o que é. Mas aí, Sheila, vamos lá. Essa é uma confusão que eu sempre explico e é difícil dos alunos entenderem. O que é uma citação, o que é uma cópia, né? O que é um plágio? São coisas totalmente diferentes, tá? Eu venho aqui e coloco o que é democracia, tá? Eu vindo aqui. Democracia é um regime político em que todos os cidadãos elegíveis participam igual e diretamente ou através de representantes eleitos na proposta. Referência, Wikipedia. Aí, Sheila, tu vai começar teu texto e vai colocar assim. De acordo com o que estava escrito, de acordo com a fonte Wikipedia ou de acordo com a Wikipedia, a democracia ela pode ser um regime político, né, que através dos representantes eleitos, os cidadãos, blá, 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 blá. Veja, você está copiando basicamente o que eles falaram, mas você está citando a fonte. Você está dizendo quem foi a fonte que escreveu isso, certo? Uhum. Ou seja, isso não é plágio, você está citando a fonte. Só que isso não é você que está escrevendo, então você pode colocar, mas não conta para as linhas, entendeu? Sim, O que é plágio? Plágio é eu colocar assim, Sheila, fale tal coisa com as suas palavras. Aí você vem, copia isso aqui, cola lá, finge como se fosse você que tivesse escrito aquilo, entendeu? Isso é plagiar, é você pegar uma cópia de um outro lugar, dizer que é tua, como se fosse você que tivesse feito, e não citar a fonte, tá? Tu pode fazer a citação indireta também, que é o quê? Você fazer um resumo do que você pegou disso aqui. Você não precisa escrever religiosamente, corretamente o que está escrito aqui, mas sim, de acordo com o que estava na Wikipedia, a democracia é um regime que a participação política vem através dos representantes eleitos, né, pelos cidadãos. Isso acontece em países onde já se aceitou essa ideia de que a sociedade deve, entendeu? Tu faz uma mistura uma mistura não, você faz uma complementação com aquilo que você fala. O que eu sugiro, quem quiser colocar uma abordagem muito do termo em si? Faça isso, faça a citação, diga, ó, segundo o site tal, e aí você escreve o que você pensa sobre aquilo. Porque que é o que é a ideia aqui? Se for para eu ficar pegando coisa da internet, eu não precisava pedir para vocês fazerem, né? Eu ia lá eu mesmo e olhava no site. Então, a ideia é que vocês, se alguém um dia perguntar para vocês o que é Estado, o que é sociedade, o que é democracia, vocês saibam responder, saibam pelo menos fazer associações lógicas do que é o Estado, o que é democracia, o que é direito, né? O que são direitos sociais. Então, a ideia é que vocês exercitem isso, vocês escrevam, é a palavra de vocês. Beleza? Beleza. Aí na 2, tá? Então, tu vê, a gente vai falar a primeira abordagem relacionada Estado, democracia e poderes. A segunda questão a gente vai falar sobre Constituição, papel da Constituição, princípios fundamentais e os direitos e garantias fundamentais. Então, o título é esse. Ali embaixo eu coloquei algumas sugestões do que vocês podem estar falando. Mas, por exemplo,
todo mundo assistiu o documentário sobre a criação da Constituição, vocês podem estar fazendo uma análise do documentário, né? É 20 linhas, vocês colocam da forma que vocês acharem melhor. Ah, não, professor, eu li o artigo 1º, 2º, 3º e 4º e eu achei mais interessante falar sobre isso. Eu quero falar mais sobre o artigo 5º, enfim. Cada um escolhe um tema e eu deixei aqui algumas sugestões do que vocês podem estar falando. Por exemplo, uma sugestão, né? Lá no parágrafo 1º, a Constituição fala que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. E aí eu pergunto, como que isso é representado na sociedade? Quais as formas de representantes eleitos e como exercemos esse poder diretamente? Eu acabei de mostrar isso lá no texto constitucional, na questão dos direitos políticos, né? Como que a gente exerce diretamente os poderes. Mas não, eu quero falar o que eu acho do que está escrito no artigo 1º com o que eu realmente vejo na prática, no que acontece no dia a dia. E vou trazer um embasamento para isso. Assim vai. Outra sugestão, tá? Os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, lá no artigo 3º que a gente viu também. Quais são eles? Esses objetivos estão sendo alcançados? Se posicione. Quem voltar lá no artigo 3 vai ver que existem alguns objetivos lá e vocês podem estar tratando se isso está sendo alcançado, se não está, se pode ser melhorado, se não pode. Artigo 4º também. Ali a gente fala no artigo 4º sobre como que rege-se a República nas suas relações internacionais. A gente conversou isso também na outra aula. Disserte sobre esses princípios. Como você avalia o Brasil nessas relações internacionais? Então, você pode estar escolhendo esse tópico ou cruzando com algum outro e vai fazer um texto falando sobre as relações internacionais do Brasil de acordo com o artigo 4º da Constituição. Fica até um título legal, hein? Olha só. As relações internacionais da República Federativa do Brasil de acordo com o seu artigo 4º. Outra sugestão. No artigo 5º, que o artigo que trata sobre direitos individuais e coletivos, que a gente viu também naquelas suas quantidades maiores de incisos, destaque quais incisos que você considerou importante. Então, quem leu lá vai ver que tem alguns incisos que chamaram mais atenção. E se você já sentiu que não teve seus direitos respeitados de acordo com algum inciso daqueles. Então, traz novamente para uma questão pessoal, escolha alguns incisos lá e fale, quero falar sobre isso aqui na prática tem algumas divergências com o que eu já passei de experiência. Então, são questões que vocês podem estar atrelando, tá? Adriele. Prof, com licença, sobre esses dos artigos, para a gente escolher só um para comentar ou 3, no mínimo? Não, ali é aquilo, né? Não precisa escolher nenhum. Tu pode escolher um e falar sobre algo específico nele, ou você pode fazer uma junção entre todos eles, né? Por exemplo, quando eu vejo aqui no primeiro, né? Só essa frase aqui, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição, tu consegue fazer um texto só com isso, de 20 linhas, né? Mas não, eu quero fazer algo mais objetivo, então eu quero fazer uma relação do que eu encontro nas relações internacionais do Brasil com o que o Brasil prega nos direitos individuais e coletivos. Aí eu faço um cruzamento entre duas propostas aqui. Ou não, eu não quero falar de nada disso, eu quero falar sobre a criação das constituições, porque eu fiz uma outra pesquisa e eu vi que essa não é a primeira Constituição. Então, eu quero falar sobre a história das constituições. Beleza, o tema é Constituição, papel da Constituição, princípios fundamentais e direitos e garantias fundamentais. A partir daqui, vocês têm liberdade, tá? Tranquila? Tranquilo, prof. E aí, gente, o terceiro especificamente a terceira questão sobre o que a gente estava falando agora, que é a constituição do artigo 6º até o 17º, tá? Porque aí também, deixei algumas sugestões. Capítulo 2, que trata sobre direitos sociais, capítulo 3, que trata sobre nacionalidade, capítulo 4, que trata sobre direitos políticos, e capítulo 5, que trata sobre partidos políticos. Quem for ler atentamente ali vai ver que existe total relação entre o capítulo 4 e o capítulo 5, porque um fala sobre direitos políticos e o outro fala sobre partidos políticos. Então, dá para relacionar. Os direitos sociais também dá um bom tema.
O direito da nacionalidade também, né? Porque a gente cruza isso aqui com várias questões ali de diferenças entre os indivíduos, enfim, vocês vão ter a liberdade de criação aqui, tá? A questão em si é para abordar do artigo 6º até o artigo 17º. E aí eu coloco ali embaixo, né? Tem até umas questões que eu coloco aqui para vocês pensarem, né? Ó, quais os incisos que você considera mais importante? Disserte sobre isso. Discorra sobre as diferenças entre brasileiros natos e naturalizados, também dá um bom texto. Quais formas podemos exercer nossos direitos políticos, né? Existem algumas restrições, vocês vão ver que sim, nossos direitos políticos são restritos em alguns casos, também está escrito lá. Outras questões, qual a sua visão sobre os partidos políticos? Quais são os principais direitos assegurados aos partidos políticos? Vocês vão ver que os partidos políticos têm alguns direitos, algumas premissas que são inerentes a eles. Então, são várias questões que, lendo o texto, vocês conseguem entender melhor. E aí eu deixei ali, né? As perguntas propostas abaixo de cada questão são sugestões de caminhos que podem ser seguidos. São sugestões, vocês não precisam seguir especificamente elas. Diga, Yuri. Oi, boa tarde. Oi. Então, que tem que ser de 20 linhas cada um, né? Mas essas 20 linhas aí, tem que ser as 20 linhas lá do SIGA? Tem que ser as 20 Não, linhas façam no Word, tá? Não é que tem que ser 20 linhas, tá? 20 linhas é o mínimo. Eu vou falar o que eu falei para outra turma lá. Se alguém quiser escrever 300, fique à vontade, tá? Porque se for um texto legal, eu com certeza eu vou ler com prazer e vai dar orgulho. Então, 20 linhas é o mínimo. Sobre o formato, façam no Word. Aí vocês façam no Word, né? E depois colhem lá no SIGA, e depois lá no SIGA eu colo de novo no Word. Por que deixo lá no SIGA? Porque daí no SIGA eu consigo lançar as notas melhores, tá? Da outra vez eu fiz em formato de arquivo, deu muita confusão. Porque daí um mandou o arquivo de um jeito, outro mandou de outro, daí o outro disse que não conseguia mandar o arquivo. Então manda lá no questionário do SIGA, faz no Word e depois cola lá. Eu acho que fica mais fácil, tá? Beleza, e a Arial 12, normal, né? Sim, normal, não vai começar a colocar Arial 28 para dizer que deu 20 linhas, né? Coloca Arial 36, espaçamento 3, separa aquele espaço duplo para dar 25 páginas de PDF e dizer que escreveu um monte, né? Isso aí antigamente a gente fazia bastante, né? Colocava pé de 20 linhas, colocava 3 palavras só em cada linha, para daí dar bastante. Mas agora não tem mais como vocês enganarem o professor, né? E aí, gente, lá, mais dúvidas? Tá? Essa é a nossa primeira avaliação, vocês sabem que eu faço sempre primeira dissertativa, aí como o semestre vai passando e o gás vai diminuindo, as avaliações mais de elaborar, mais de criatividade, eu vou deixando para depois, né? Então, começa sempre com essa dissertativa. E me orgulhem, né? Vocês são uma turma que eu falo tão bem e vocês vão escrever textos agora que possivelmente serão apresentados aí em outros lugares, quem sabe, né? Então, façam bem feito isso aí, tem tempo para fazer, pode começar agora, tem até 5h30, tem a próxima aula, não tem desculpa. Dúvidas? Nenhuma? Então tá, gente, vou me encerrando por aqui, qualquer coisa, né, tirem dúvidas, me mandem e-mail, fiquem à vontade, eu vou estar trabalhando aqui, só me chamarem, e comecem, né, desliguem o celular, não fiquem prestando atenção em celular, foquem no trabalho, façam já 2 hoje, faz o último, e já fica tudo certo. Beleza, então? Boa semana aí para todo mundo, a gente vai conversando e me surpreendam positivamente, tá bom? Até mais, gente. Boa semana. Beleza, tchau. Tchau, Sheila.